Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Gildinha Lemes de Freitas, da Escola Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de São Vicente. Vamos então dar a mais uma aula da semana? Vamos começar, como sempre, com a nossa citação, né? Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar para sentir-se forte. Chico Xavier. A melhor atitude é ignorar, tá? Ignorar uma ofensa. Saia de perto, simplesmente isso. Não retruque, não dê. Não deixa ele ganhar mostrando que você se ofendeu ou se magoou. Ignore, tá bom? Então, essa semana falaremos sobre relato pessoal. Relato, contar alguma coisa pessoal, o que aconteceu comigo, na minha vida, na minha pessoa. Então, o que é relato pessoal? O relato pessoal apresenta os fatos em determinada ordem e pode ser organizado de acordo com os temas abordados. Aquilo que você vai querer falar. Se é um tema mais triste, se é mais alegre, né? Mostra o local dos acontecimentos, é lógico, entre outros critérios que deve ter no relato pessoal. É comum haver informações relacionadas ao tempo, ou seja, quando aconteceu, é muito importante, né, que momento da sua vida, e os locais em que os fatos ocorrem. Então, que local, quando foi que esse fato marcou a sua vida, que você queira contar? Então, o relato pode ser oral ou escrito, ou falado ou escrito. E o registro nesses relatos costumam ser de linguagem informal. O que é informal? Lembra? Uma linguagem mais leve, sem muita formalidade. Uma conversa leve, que o outro possa entender mais fácil. Esses relatos vêm recheados de sensações, emoções e sentimentos. Se eu quero contar esse fato, que esse fato me marcou de alguma maneira. Então, nesse texto, encontra-se bastante interjeições. Lembra interjeições? Uxa! Então, aquilo que mostra o que a gente está sentindo, que a gente viu, pelas interjeições. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou assustado, ok? Então, eu vou ler um relato pessoal para vocês terem mais ou menos a base de como seja um relato pessoal. Percebam que ele vem na primeira pessoa, ok? Se eu estou contando o relato que aconteceu comigo, então usa-se muito eu, meu, minha. Primeira pessoa, eu, aqui fala. Lembra? Banhos de mar. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banho de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa, e de puro alvoroço eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saímos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Saímos para uma rua toda escura, recebendo a brisa da pré-madrugada, e esperávamos o bonde, até que lá de longe ouvimos o seu barulho se aproximando. Eu me sentava bem na ponta do banco, e minha felicidade começava. Atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. No bonde, mesmo o tempo começava a clarear, e uma luz trêmula do sol, escondido, nos banhava e banhava o mundo. Eu olhava tudo. As poucas pessoas na rua, a paisagem pelo campo com os bichos de pé. Olha, um porco de verdade! Gritei uma vez, e a frase de deslumbramento ficou sendo uma das brincadeiras de minha família, que em vez em quando dizia rindo, olha, um porco de verdade! Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo amanhecer. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito feliz a essa ilha encantada que era a viagem diária. No bonde mesmo começava a amanhecer. Meu coração batia forte ao nos aproximarmos de Olinda. Finalmente saltávamos e íamos andando para as cabinas, pisando em terreno já de areia misturada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas, e nunca num corpo desabrochou como o meu, quando eu saía da cabina e saía para o que me esperava. O mar de Olinda era muito perigoso.
Davam-se alguns passos em um fundo raso e, de repente, caía-se num fundo de 2 metros, calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os 2 braços e as senhoras em cada um dos braços agarravam o banhista para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado, e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em conchas, eu as mergulhava na água e trazia um pouco de mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo que eu queria me unir a ele. Não demorávamos muito, o sol já se levantara todo e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça, cabelos duros de sal. Eu às vezes lambia meus braços para sentir sua grossura de sal e iodo. Chegávamos em casa e só então tomávamos café, enquanto eu me lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, e eu ficava séria de tanta aventura e ventura. Meu pai acreditava que se não devia tomar logo banho de água doce, o mar devia ficar em nossa pele por algumas horas. Era contra a minha vontade que eu tomava um chuveiro que me deixava límpida e sem o mar. A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais? Nunca mais. Nunca. Clarice Lispector. Maravilhoso, né, gente? Você não consegue sentir tudo isso que ela está contando? Engraçado que, por coincidência, isso me leva também a uma... Meu pai também gostava de fazer isso. De vez em quando até sonho com isso. Isso me deixava também muito feliz. Acordar de madrugada e tomar um banho de mar, que diziam que era muito bom para a saúde. E ficar assim, às vezes, o dia inteiro realmente com banho, com sal ainda no corpo, era muito bom. Então veja, o relato pessoal conta uma história que se passou com ela, mas que pode nos atingir como leitor. Você se enxergar ali naquilo. Maravilhoso, não é? A gente sempre tem momentos bons que acontecem na nossa vida. Sempre, né? Então isso é um relato pessoal, tá? É você contar aquilo que passou na sua vida que te marcou tanto. Conseguiram escutar uma interjeição? Oh, que ela fala de tanta alegria e emoção que ela sentia quando ia pra praia, né? Então ele vem recheado de emoções. E vê que ela tá sempre falando dela, né? A principal é ela fala de tudo que acompanha, mas ela fala de tudo aquilo que ela está sentindo, a alegria que ela sentia e a saudade que ela sente disso tudo, né? Então, isso é um relato pessoal. Agora nós vamos para falar sobre pronome pessoal. Pronome pessoal. Os pronomes, como a gente viu agora que eu falei, ela está contando uma história que aconteceu com ela, né? Então vem falando da primeira pessoa. Lembra que é a que fala. Pronome, vamos relembrar, é aquele que fica no lugar do nome, que seria o substantivo, né? Então os pronomes podem ser pessoais, possessivos e outros lá que a gente vai ver durante as aulas. Mas começamos a semana passada pelos pronomes pessoais do caso reto. Lembra? Primeira pessoa, a que fala, eu, né? Segunda pessoa, aqui com quem eu falo, tu. Terceira pessoa, ele ou ela, de quem se fala. Lembra, tem 3 pessoas no singular, primeira, segunda e terceira, e 3 pessoas no plural, primeira, segunda e terceira. Nós, eu mais alguém, vós, a segunda pessoa mais alguém, e eles e elas, de quem a gente fala. Aí, no caso agora, vem o pronome do caso oblíquo, que é aquele que tem que acompanhar as pessoas do caso reto, ok? Se é a primeira pessoa, o oblíquo é me, mim, comigo. Eu uso os pronomes. Se eu estou usando eu, vai ter muito mais, em qualquer texto ou na fala, o me, mim, comigo. Segunda pessoa, tu, aí vem o oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa, ele ou ela, o, a, se, lhe, si, consigo. Terceira pessoa. Primeira pessoa do plural, nós, do caso reto, aí vem o oblíquo, nos, conosco. Então, muito cuidado quando não for acentuar o pronome nós. Porque sem acento ele passa a ser oblíquo, nos.
Até o som é diferente, ok? Conosco. Você quer ir ao cinema conosco? A gente não usa o pronome do caso oblíquo no começo, tá? Então, segunda pessoa, vós, do caso reto, vos, convosco, a mesma coisa. A gente sabe que o vós quase não é usado aqui no Brasil, né? Que as pessoas falam mais, usam o você. Mas eu sei que ele existe, eu vou encontrar na Bíblia, nos textos jurídicos, então eu tenho que saber que ele existe. Quando eu ler, eu sei o que é. Ok? A segunda pessoa do plural, ok? E a terceira pessoa, os, as, se, lhes, se, consigo. O se, o si, consigo, não é invariável, ele não muda. Só o os, o as e o lhes que vai para o plural, se for eles ou elas a terceira pessoa, ok? Então, sempre que eu usar um pronome do caso reto, eu tenho que saber que o do caso oblíquo acompanha a pessoa. Me, mim, comigo, primeira. Te, ti, contigo, segunda. O, a, se, lhe, si, consigo, terceira. Primeira do plural, nos, conosco. Segunda pessoa, vos, convosco. Terceira pessoa, os, as, se, lhes, si, consigo. Tá? Então, se conforme eu usar o caso reto, eu tenho que saber aquele que corresponde no caso oblíquo. Então, agora, olha uma observação. Com pronomes pessoais, o, a, os, as, cuidado para não confundir com o artigo. O pronome substitui o nome. O artigo antecede o nome, tá? Lembra, artigo? O, a, os, as. Depois do verbo, você usa lá amar, mais o pronome a, fica amá-la. Cai o R, você põe o L. Só não se esqueça de acentuar o A. Porque amar, como acento terminado em A, que a gente vai começar também a rever essa semana, vender mais o pronome as, fica vendê-las. Só que, olha, presta atenção, amar, aberto, vender, fechado, circunflexo. Então, cai o R e coloco o L. Se for singular, singular. Se for plural, coloco o S. Partir mais o, parti-lo. Ok? Se for... Aqui não tem o acento. Aqui porque é auxílio terminado em A e E. Agora, se for no plural, amarão termina com M, venderam, partiram, mais o pronome os, amaram-nos. Aqui não cai nada. Só coloca o N na frente do pronome. Amaram-nos, venderam-na, partiram-nas. Ok? Então, muito cuidado com os pronomes pessoais que vêm depois do verbo, ação. Lembra? Que vai ficar desta forma. Ok? Tudo bem? Então, pronome é algo que exige muita atenção. E por que é tão importante o pronome? Ele vai substituir as palavras nos textos que a gente vai produzir ou que a gente vai ler, e ele evita a repetição, tá? Você repetir muito uma mesma palavra. Para isso, a importância do pronome. Então, os pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Os pronomes substituem o nome, ok? Vamos indo devagar com os pronomes. Agora, finalmente, vamos começar agora a acentuação. Acentuação, muito importante, gente. O acento tá ali para mostrar alguma coisa, para mostrar tônica. Então, não tem como eu acentuar ou não. Geralmente, os alunos não acentuam. Leiam e vocês aprendem tudo isso muito mais fácil. Você sozinho, sem querer, vai lá e põe o acento, que você sabe que ele tá lá. Então, acento, parte 1, que também é grande, tá? Só temos o acento agudo, circunflexo e o grave. Tio e cedilha são sinais gráficos, não acento, ok? Acento é o agudo, quando abre o som, circunflexo, quando fecha o som, e o grave é quando a gente usa na crase, que a gente vai ver também mais pra frente, ok? Então, qual é a regra 1 da acentuação? Acentuam-se as monossílabas tônicas. Monossílabas, lembra? Uma sílaba. Tônica, a mais forte. Terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Por exemplo, pé, paz, só. Monossílaba, uma sílaba só e forte, aguda. Então, pé, paz, só. Então, ela é acentuada quando termina em A, E, O, mesmo que tenha S ou não. Então,
Então, acentua essas monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, ok? Regra 2. Acentua-se as oxítonas. O que é oxítona? Última sílaba tônica. O que é tônica? Mais forte. Terminadas em A, E, O, em e ens. E também seguido ou não de S. Oxítona, última sílaba mais forte, que termina em A. Sofá. Sofá. Última sílaba mais forte, termina em A, tem que ser acentuada. Agudo, porque é um som aberto. Café. Última sílaba tônica é aberto, então agudo. Cipós. Terminado ou não com S, tem o O, última sílaba mais forte, é acentuada. Parabéns. Também é acentuado, ok? Quando termina em ou e seguido ou não de S. Então, começamos com a primeira regra, que são as monossílabas tônicas e as oxítonas, terminadas em A, E, O, as monossílabas, seguido ou não de S, e as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, ok? Oxítona, última sílaba tônica. É muito importante, percebe? Por isso está mostrando que é uma tônica e que é uma oxítona. É importante a acentuação. Às vezes, se eu não acentuo uma palavra, ela pode mudar completamente o sentido, ok? Tudo bem? Então, vamos continuar assim. A semana que vem a gente continua com mais pronomes e acentuação. Realizem as atividades do blog, né? Estamos no último trimestre, o ano vai acabar. A gente ainda precisa continuar em casa, se cuidando, porque ainda não acabou, ok? Vamos nos cuidar para assim podermos cuidar dos outros. Fiquem com Deus. Saudade. Tchau.